UEFA e CONCACAF planejam criar uma Nations League unificada. Qual seria o impacto na disputa de poder contra Gianni Infantino e as competições da FIFA? Será que outros continentes poderiam aderir à ideia? E como que seria essa Nations League com mais de um continente? Tudo isso e muito mais a gente fala a partir de agora. Nesse vídeo você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas que envolvem esse universo e todas as seleções desse mapa mundi aqui, né? Hoje, mais especificamente, vamos falar deste continente aqui, a CONCACAF, que envolve a América Central do Norte e o Caribe, com este aqui, a Europa, que vem aí liderando a oposição contra a Gianni Infantino. Peço o seu like, peço a sua inscrição e também quero muito saber a sua opinião. Quero que você comente aí abaixo no vídeo depois de assistir esse conteúdo. Bom, já é notório que há uma oposição a Gianni Infantino, né, após ele tentar emplacar o FIFA Enterprise, onde ele se tornaria CEO de uma empresa que iria gerir e privatizar, já para donos ali enviesados, os direitos da Copa do Mundo, né? E a UEFA se aproveitou muito disso para criar uma oposição forte, e hoje isso acontece. E agora essa oposição ganhou um novo capítulo. A união UEFA e CONCACAF ganha agora ainda mais força com a notícia que saiu hoje no The Guardian. Bom, aí a gente vê na tela a matéria que tem no título: UEFA e CONCACAF discutem Liga das Nações conjunta em mais um desafio à FIFA. O torneio bienal poderá ser lançado já em 2028, ou seja, a gente tem aí até a Euro, né, até a Copa América. A gente fez o vídeo aqui completo falando sobre o ciclo de cada continente. A gente já tem um calendário bem estabelecido. Mas de 2028 em diante há um tempo para você tentar lançar uma nova competição, porque a Nations League da CONCACAF e a Nations League da UEFA já estão em vias de começar no mês de setembro agora. Confederações estão tentando destituir Gianni Infantino. Então, essa é mais uma jogada da UEFA e que tem agora a CONCACAF como grande aliada, né? A CONCACAF ela foi muito veemente contra o Infantino na questão do FIFA Enterprise, e agora elas estão juntas nessa ideia de uma Liga das Nações que une os dois continentes. E são os dois continentes que atualmente possuem Liga das Nações. De outros continentes estão com essa ideia também, principalmente a África e a Ásia. Então vamos ler a matéria. A UEFA e a CONCACAF iniciaram conversas sobre a criação de um torneio conjunto da Liga das Nações, com a participação de todos os 96 países europeus, norte-americanos, centro-americanos e caribenhos, em mais um desafio direto à FIFA. O jornal The Guardian apurou que, após se unirem para pressionar pela demissão de Infantino em decorrência da polêmica envolvendo a venda de direitos da Copa do Mundo, as duas confederações agora trabalham na criação desse torneio bienal próprio, que poderá ser lançado já em 2028. Aí aqui embaixo diz: embora as discussões estejam na fase inicial, o que se entende é que a nova competição espelharia o formato de múltiplas ligas utilizadas nas Ligas das Nações. Ou porque assim, tanto na Europa como na CONCACAF o modelo é parecido, né? Tem a Liga A, Liga B, Liga C, dividido aí de acordo com os níveis, acesso e rebaixamento. A competição seria seguida por uma fase eliminatória com um torneio com 4 equipes, né? A Liga A contaria com as melhores equipes da Europa, disputando partidas oficiais contra as seleções mais bem classificadas na CONCACAF. A UEFA e a CONCACAF lançaram as competições da Liga das Nações em 2018, com jogos organizados nas mesmas datas internacionais. Então os mecanismos já estão em vigor. E aí, segundo o projeto que o The Guardian teve acesso, a fase de grupos seria disputada durante as atuais pausas internacionais de setembro, outubro e novembro, igual a Nations League europeia e a Nations League da CONCACAF já acontecem em anos pares, seguidas por jogos eliminatórios em março e a fase final em junho de anos ímpares.
Como os jogos ocorrem durante essas datas já acordadas, não está claro para a publicação se o torneio precisaria ser ratificado pela FIFA, se a FIFA teria que aprovar esse torneio. Embora considerando que a entidade atravessa uma crise existencial, com o Infantino enfrentando um desafio à sua liderança. Aí a matéria segue dizendo: com as discussões sérias tendo começado apenas nas últimas semanas, o número de equipes em cada liga não foi definido, mas todos os 96 membros da UEFA e da CONCACAF estariam envolvidos em grande parte da receita seria reunida, gerando uma renda adicional significativa para as nações menores, ou seja, você criaria um bloco muito grande com todas as nações de UEFA e CONCACAF votando a favor deles sempre. Eles ganhariam, esse bloco de oposição ganharia uma força muito grande. E aí, encerrando a matéria, o apelo comercial de grandes equipes europeias disputarem partidas competitivas regulares na América do Norte seria considerável. A gente está falando de dinheiro, além de haver grandes benefícios para o México, cuja federação de futebol é notoriamente frustrada por conta das limitações de jogar na CONCACAF. O Infantino havia prometido para o México migrar o México para Comebol. Eu achei até uma tentativa meio desesperada de tentar contar com o apoio dos mexicanos aí nesse momento de crise, né, recentemente. Mas aqui, nessa ideia aqui, fica muito melhor para o México, porque o México jogaria frequentemente contra seleções da Europa, que são mais seleções de grande porte do que tem na Comebol, né? Então seria muito interessante, tanto esportivamente para desenvolvimento da seleção, como financeiramente. E para as seleções europeias, você ganha o mercado da América do Norte, né? Principalmente dos Estados Unidos, onde está muito dinheiro envolvido e onde é um capital muito forte. Se não for o coração da FIFA, ou está nos Estados Unidos atualmente, ou na Arábia Saudita, né? O coração financeiro aí. Então você está indo no ponto G da coisa ali, com os Estados Unidos sendo palco de uma Nations League que envolve seleções europeias, estando aí lado a lado com a UEFA, né? A perspectiva de jogos lucrativos contra adversários pode levar a uma mudança de ideia do México, né? Aqui está falando a matéria que o México estava rompido com a CONCACAF nessa ideia de apoiar a UEFA. E por fim, o novo formato proposto substituiria, em vez de complementar, os jogos internacionais existentes, e as partidas seriam disputadas em blocos geográficos para reduzir as viagens. E aí a gente tem muitos modelos onde isso pode dar certo, né? Se você for pensar, tem, tem um esporte que é mestre nessa coisa de competições intercontinentais, que é o vôlei, né? O vôlei tem Liga das Nações há muito, muito tempo e ele faz blocos geográficos, como está nessa matéria aí, né? A seleção brasileira vai lá para o Japão, joga alguns jogos no Japão numa semana, aí na outra semana joga na Coreia do Sul, aí depois dá um tempo ela vai para a Europa, joga alguns jogos na Europa, e aí na outra semana vem, joga no Brasil e por aí vai. E aí as outras seleções também vão fazendo esse modelo e aí você consegue encaixar os jogos. Isso dá para fazer tranquilamente, né? Até porque não são continentes tão distantes assim, então dá para fazer aí um equilíbrio de tabela numa boa. E aí você pensando em 96 federações, né? 96 países, a gente já está incluindo a Rússia, porque a gente até vai fazer um vídeo aqui no canal em breve para falar da situação da Rússia, mas a Rússia tá voltando, né? E aí você considerando 96 participantes, é um número muito bom para você criar uma Nations, porque 96 é um número divisível por 4. Você pode fazer, por exemplo, 4 ligas de 24, Liga A, Liga B, Liga C, Liga D com 24 seleções em cada uma. E aí você divide os grupos e faz as classificações, os acessos, os rebaixamentos. Você pode fazer vários tipos de modelos, você pode fazer sistema suíço, enfim. Fica mais fácil para você gerar aí uma competição.
E aí, pensando no que pode acontecer, além de melhorar esportivamente para muitas seleções aí, que vão poder enfrentar adversários europeus, né, da CONCACAF, e melhorar muito financeiramente para a UEFA, que vai ter um mercado muito maior aí para explorar e vai ganhar mais dinheiro com essa competição. Essa competição tem tudo para ser um sucesso, porque a Nations League da UEFA já é um sucesso. Então não teria por que essa também não ser um sucesso, não é mesmo? Isso sendo um sucesso, você poderia atrair outros continentes aí, né? Afinal de contas, a Ásia já está muito próxima desse bloco de CONCACAF e UEFA. A Ásia, ela tá meio rachada. Tem algumas federações que estão com o Infantino, mas o presidente da Confederação Asiática, ele tá junto com a UEFA e com a CONCACAF, e em muitos países também. Então, assim, para você convencer a Ásia a vir para esse bloco e para participar desse torneio, não é difícil. Não é difícil. Até porque seria muito interessante. Aí você pegaria o outro coração aí dessa gestão infantil, que é a Arábia Saudita, e também é um outro polo de dinheiro muito forte, né? E aí para você puxar depois Comebol e África, aí fica mais fácil, né? A competição sendo um sucesso, Brasil e Argentina excluídos de uma Nations League intercontinental, para você puxar eles é muito fácil, né? Então, até porque a gente sabe que os países da Comebol, por exemplo, da África também, né? Eles vão aonde dá mais dinheiro, né? Se você olha o formato das eliminatórias, por que as eliminatórias sul-americanas têm 18 jogos? Porque é a forma que eles encontraram de vender mais jogos e ganhar mais dinheiro com eles. Agora, se você puder jogar uma Nations League com seleções de outros continentes, fazer um negócio atrativo, uma coisa legal, aí a coisa já muda de figura. Então, é um torneio que, assim, pode ser o primeiro passo. Esse torneio saindo do papel, e pelo que a gente vê, ele já começou a ser desenhado e foi publicado aí, né? E nem me parece ser um grande vazamento. O The Guardian teve acesso porque a UEFA e a CONCACAF queriam que essa ideia vazasse e tivesse aí repercussão mundial. Esse torneio sendo um sucesso, a gente tem uma possibilidade, um primeiro passo de ter um novo torneio mundial criado para ser jogado nas datas FIFA, mudando essa perspectiva de todos os continentes fechados. A UEFA cria a Nations League e se fecha no seu calendário, e agora ela pode ser que ela abra o seu calendário aos poucos ao longo dos anos. E isso pode mudar toda a perspectiva. Né? Pode até mesmo criar uma competição muito interessante. Não sei se para rivalizar com a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é muito forte, mas você vai ter uma competição de clubes mundial forte sendo disputada de 2 em 2 anos, que era o sonho do Infantino, fazer a Copa de 2 em 2 anos, e que agora pode acontecer de outra maneira. Então, uma movimentação, um jogo de xadrez muito interessante, lembrando que a UEFA está fazendo um jogo para derrubar o Gianni Infantino e para ter uma oposição forte para poder disputar a eleição do ano que vem, em 2027. E as jogadas estratégicas da UEFA são muito interessantes, né? Eles estão buscando aí um sistema de rodízio entre as confederações. Então, a cada eleição da FIFA, a cada 4 anos, uma confederação tem direito a eleger o seu presidente. Aí você vai rodando o poder entre todo mundo. Então, a UEFA ela está vendendo uma ideia democrática da coisa. Então, a UEFA está jogando um jogo muito interessante que está deixando o Infantino cada vez mais sem saída. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês gostaram dessa ideia, dessa competição nova da CONCACAF com a UEFA, essa Nations League unificada? E você acha que essa competição iria gerar uma Nations League mundial em breve? Vocês acham que isso é possível? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Deixe seu like e acompanhe todos os vídeos aqui do nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.